Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita, aonde eu deixo a vocês, mas antes de falar qualquer coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz em saber que em um desses períodos a gente pode estar junto, levando o conhecimento da doutrina espírita através do livro O que é o Espiritismo, aonde Kardec faz diálogos, primeiro que nós fizemos com o antagonista e agora com o cético. Então é maravilhoso esse grande desafio que foi proposto a ele, e ele assim magistralmente consegue responder e explicar todo aquele novo que assustou o mundo todo, não é? Como se pode uma pessoa, como eu sempre falo, às vezes você vai falar, mas a Cleide é repetitiva, mas você sabe que doutrina é você ensinar através do conhecimento, e isso é de suma importância. Então, às vezes você vai falando, repetindo, o aprendizado vai acontecendo, não é verdade? Então, ele, dentro do Instituto, dentro da Academia de Ciências de Paris, ele está lá considerado que Allan Kardec, em seus métodos científicos, provou a existência dos espíritos e a lei da reencarnação. Vale a pena, né? Que maravilha! Então, estamos aqui para poder ensinar vocês. No capítulo anterior, nós estamos falando sobre todos os fenômenos, né? Que aquela nata dos críticos, dos aristocratas, né? Que são contra mesmo o espiritismo, contra toda que o Allan Kardec ele não tem teoria, ele provou. Então, mas sempre tem aquelas ideias mirabolantes para dizer que tudo é um material, porque ainda naquele momento, e ainda como muitos hoje, tem a dificuldade de enxergar o lado espiritual do trabalho de Kardec. Isso é interessante, por isso que nós estamos aqui com o canal, que fica o convite para vocês conhecer o canal Onda Espírita, compartilhar, dar o seu joinha, dar a sua opinião, porque além do nosso objetivo levar os conhecimentos da doutrina espírita, tudo que for revertido para nós de bônus, seja lá o que for, nós vamos reverter em cestas básicas, porque a essência do espiritismo, além de levar o conhecimento, é a prática da caridade, e nós vamos fazer isso. Então nós vamos continuar com a nata dos críticos sobre o que é o espiritismo, falando assim, a ideia do cético é a seguinte: não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Então ele está sugerindo ao Allan Kardec, por que o Allan Kardec não faz alguma coisa para convencer essas pessoas, né, principalmente os incrédulos, a crer, a acreditar nisso? Por quê? Por que ele não tem um método para fazer isso? Então ele vai nas perguntas e Kardec vai nas respostas. Então vamos lá? Então ele diz assim, nós chamamos o cético de visitante. Então vamos ao visitante, que diz o seguinte: o que os incrédulos desejam ver, pedem e, na maioria das vezes, não se lhes fornece. São os fatos positivos. É a visão deles, que é o burburinho, né? Os fake, né? Daquela época, os fake news, que não tinha hoje a tecnologia, mas são as revistas, os comentários, que eles estão dizendo isso. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar da sua vontade, nada tem conseguido ver? Aí ele fala, aí continuando, apresentam-lhes como motivo, dizem eles, a sua falta de fé. Ao que responde, e com razão, que não pode ter fé antecipada e que se lhes deve dar os meios para poderem crer. Ele está resumindo a ópera, ele está dizendo assim, convença eles a crer, convençam eles a ter fé nisso. É meio complicado, não é? Mas vamos lá, vamos ver o que Kardec responde. Tem certas coisas nesse livro, como eu já disse anteriormente, que a interpretação é mais fácil fazer a resposta, porque o entendimento fica melhor. Então Kardec responde, é simples a razão.
Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem, ou seja, a ordem matéria. É aquilo que eu quero que o espírito faça. Veja só. E a espíritos não se pode dar ordem. É preciso esperar pela boa vontade deles. Como eu já repeti em outros vídeos, Chico Xavier sempre falava, não é daqui para lá, vem de lá para cá. Não é daqui para lá, daqui para lá nós vamos ter o que podemos dizer que digamos, uma conexão, um pensamento, uma oração, que nós vamos nos conectar com o plano espiritual. Mas de lá para cá, eles vão trazer naquele período, né? Eles vão trazer para a gente as manifestações, as suas ideias. Não é como a gente quer a hora que a gente quer, é como se pode. E ele diz, não basta dizer, mostrai-me tal fato que eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejar será, talvez, precisamente o que não obtereis. Virão, porém, outros, e os que quereis se apresentará, quanto menos esperardes. Então, naquele momento, hoje é um pouco diferenciado, hoje nós temos as escolas, hoje nós temos o desenvolvimento mediúnico, mas naquele momento era tudo muito novo. Então, ele deixar vir ele espontâneo. Não é o momento que você quer, a hora que você quer. É o momento que eles querem. É o momento que eles vêm fazer todo as suas manifestações. E ele diz o seguinte, aos olhos do observador atento e assíduo, surgem eles inumeráveis, corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Aquilo era um fato novo que estava vendo, que todos eles estavam em fase de experimentos, de ensinamento, ele trouxe aquilo, mas não é desse jeito. Não é você dizer assim, ô espírito filosófico, eu quero que você venha aqui falar comigo. Calma, tem toda uma preparação diante disso. Eu quero que você me responda isso, aquilo, eu quero que você me responda se amanhã vai chover. Se fosse assim, né, gente? A coisa ia ficar complicado, né? Iríamos escravizar os espíritos. Então há uma organização dentro desse mundo invisível, que é o que ele está colocando aqui. Agora ele diz assim, que faz, eu achei interessante essa colocação para a gente poder ter um entendimento melhor. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Kardec falando. Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal, espera-as e colhe-as na passagem. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligentes, muito mais independentes que a dos animais. Então, eles têm a espontaneidade dele, eles têm a inteligência deles. É erro crer que se exige a fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé. Ele fala sempre nas suas andanças, nas suas palestras, da boa fé. Ou seja, aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Então, para vocês verem as evidências, como nós contamos o caso daquele descobridor do navio a vapor, lembra que nós falamos no outro vídeo? E que foi ignorado pela própria Academia de Paris. E no fim, ele fez o navio a vapor, os Estados Unidos abraçou a ideia dele e ele foi que fez o primeiro submarino. Para vocês verem por quê? As pessoas ficam tão acima, querem estar tão acima de tudo, que vamos estudar o novo, vamos ver, vamos comparar, vamos a fundo para a gente ver o que ele nos trouxe de benéfico, né? Principalmente a doutrina espírita, o objetivo dela é trazer benefícios para a humanidade toda. Olha que interessante que eles falam. E ele diz isso, há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Olha que interessante.
Que quer dizer, as pessoas que fizeram, como esse caso desse rapaz que não conseguiu convencer a todo o Instituto de Ciências e Pesquisas de Paris da época, que está no outro, convido vocês a assistirem outro vídeo que conta a história dele, que Napoleão ficou empolgado, mas ninguém da academia acolheu a ideia dele, os Estados Unidos acolheu e ele desenvolveu o primeiro navio a vapor e depois veio o submarino. Para vocês verem que às vezes a prepotência atrasa até a ciência. Aí diz: quantos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova. Então, às vezes, nada prova, não, pronto. Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso, deixamos-las à margem, por não querermos com elas perder o quê? O nosso tempo. Ele diz o nosso porque um homem que passou 11 anos pesquisando, buscando conhecimento, experiência, métodos, trouxe uma língua universal, porque os espíritos, o que eles trouxeram dentro de toda a filosofia espírita, a religiosidade e a ciência, uma língua universal em que todas as línguas vão entender perfeitamente o que eles estão trazendo, e ditada pelos espíritos através da mediunidade, que não é algo que foi descoberto por Kardec, é algo que já havia há muito tempo, as manifestações também há muito tempo, como nós já falamos em vídeos anteriores, que é bom relembrar. Então, meu Deus, vai perder tempo com o quê? Com aquele que não acredita, que você tem que provar. Não, o espiritismo não está aqui para provar nada. É tudo muito pessoal de você ir buscar o conhecimento. Olha que maravilha, viva o livre-arbítrio. E nós estamos aqui trazendo, assim, de uma certa forma, esses conhecimentos. E aí vai. Muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer, por terem de ferir o seu amor próprio com a confissão de se haverem enganado. É óbvio isso. Quando nós temos aquele orgulho ferrenho de que eu sou, eu posso, eu aconteço, eu sou, não existem outros além de mim, não existe mesmo. Mas, digo, na parte de intelectualidade, de conhecimento, a coisa complica. Você vai ser um negacionista. Porque o que vale é o que você acha, não que os outros, o que está às vezes até no óbvio. E isso, infelizmente, a gente vê isso até hoje. Continuar. Ao lado desses céticos endurecidos, diz Kardec, estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretende por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-lo. Então, aí já é outra complicação, que é um fato que Kardec traz. Aí ele diz: quem de boa fé deseja observar, deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda ideia pré-concebida. Olha o preconceito chegando aqui. E não querer comparar coisas incomparáveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infadigável. Esta condição é também favorável aos que se tornam adeptos, pois que ela prova não haverem formado levianamente a sua convicção. Dispõe de vós de tal paciência? Não. E direis por falta de tempo, então não vos ocupeis, não faleis mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Então, ele dá um alerta. Busque, estude o conhecimento, fale aquilo que você tem a certeza, como ele fez junto aos espíritos, porque não adianta você achar aquilo que é do seu modo. As ideias pré-concebidas, né? Aquelas ideias, e você acaba tendo preconceito das outras ideias, não aceitando, porque você acha que é aquilo que você e acabou. Então, como ele deixa bem claro, por que nós vamos perder tempo com pessoas que já têm as ideias pré-concebidas e cria, entre aspas, um certo preconceito referente ao espiritismo, referente ao que o espiritismo traz.
Então, aquilo que você não quer ver, o pior cego é aquilo que não quer enxergar. Então, para que eu vou perder? Porque, gente, o plano espiritual, ele é dinâmico, ele não perde tempo. Então, se você ele se aproveita tudo, é muito mais que nós. Se nós estamos aqui agora no início da reciclagem, que muita gente não separa nem o lixo ainda orgânico do reciclado, lá eles reciclam tudo, não se perde. O universo não para, ele está sempre cocriando. E o plano espiritual também. Para que nós vamos perder tempo se as coisas estão sempre andando? O que eu falei, a palavra que eu falei agora já é passado. Então vamos caminhando. É nós que vamos devagarinho, e às vezes a gente nem consegue chegar. Foi isso que Kardec quis dizer. Então, ele para e diz: vamos para uma outra questão. Boa ou má vontade dos espíritos para convencer? Ele quer algo em que o Kardec fale para convencer as pessoas. Porque nós estamos acostumados, muitas filosofias, religiões, ter o convencimento. Mas não, o Espiritismo não. O Espiritismo que você não precisa ter. Qualquer religião tem a espiritualidade, tem os espíritos atuando. Então não há uma necessidade de convencer. Isso é uma lei natural. Lei natural. Não precisa se convencer ou crer. É algo pessoal, onde você, buscando conhecimento, aí sim, você vai entender, compreender, crer e ter boa fé. Além da boa vontade. Que dentro de tudo isso, nós somos uma grande família fraternal. A caridade, o amor ao próximo, porque acima de tudo, a moral do Cristo. Que Ele nos traz uma moral grandiosa. Amar a Deus acima de qualquer coisa é teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa maravilhosa. O difícil é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente nem se ama. Mas isso é algo para refletir. Muito obrigada. Até a próxima, que nós vamos dar uma continuidade e dizer: boa ou má vontade dos espíritos para convencer? Lá vai ele de novo, num outro desafio junto ao cético, nessa explicação maravilhosa. Beijo no coração de todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até a próxima com o que é o Espiritismo. Até já. E que a paz esteja no coração de todos.